Ei, questão 51, Prefeitura de Várzea Grande, administrador 2018. Coloque a coluna da esquerda apresenta as principais vias que conduzem ao recrutamento interno na organização e a da direita características de cada uma. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 1. Promoção. 2. Transferência. 3. Remanejamento de pessoal. Gente, vou falar aqui, abrir um slide branco para a gente falar rapidamente, então, do recrutamento, porque nós temos dois tipos de recrutamento, tá? Deixa eu apresentar aqui para recrutamento. A gente já sabe que recrutamento é o chama todo mundo. É atrair o quê? O máximo de candidatos em potencial para a vaga ser preenchida, né? E o recrutamento ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito internamente, quando eu vou chamar de recrutamento interno. E ele pode ser feito externamente, quando eu vou chamar de recrutamento externo. E o que é o recrutamento interno? O recrutamento interno é quando eu faço recrutamento junto a pessoas que já fazem parte da organização. E o recrutamento externo é feito com pessoas que não fazem parte, vou destacar aqui, que não fazem parte da organização. Então, pensa assim, você tem uma vaga de gerente para ser preenchida. Para preencher essa vaga, você pode procurar com empregados da organização, né, outras pessoas que trabalham já na organização, na sua empresa, para preencher essa vaga de gerente, ou pode abrir essa vaga externamente, ou seja, para pessoas que não participam da organização, da empresa. Beleza? Então, recrutamento interno, pessoas que já participam da organização. Recrutamento externo, pessoas que não fazem parte da organização. O recrutamento interno, ele pode ser feito aqui de algumas formas, que é isso que a questão está tratando. Vou abrir aqui, pá, ficou um pouquinho feio, deixa eu apagar. Vou botar aqui. Primeiro é a promoção. Aqui é o remanejamento, a segunda. Remanejamento. E a terceira é a transferência. Transferência. Beleza. A promoção, acho que é até bem intuitiva, é quando você pega o empregado que já atua na sua organização, porque eu estou falando de recrutamento interno, e coloco ele em um cargo hierarquicamente superior. Ou seja, eu promovo. Ele é agente, por exemplo, eu subo ele para gerente, ou subo um gerente para diretor. Então, é uma forma de recrutamento na qual, né, o empregado ele ascende, ou seja, ele sobe na estrutura organizacional, beleza? O remanejamento é quando eu preparo os empregados para que eles sejam capazes, dentro de uma mesma área, ocupar outras funções. Então, imagina assim, dentro do setor de marketing, por exemplo, eu vou ter várias funções. Vai ter a pessoa responsável pela elaboração do criativo, que é aquela parte mais artística, tipo fazer o design do anúncio, os posts do Instagram e tal.
vai ter também a pessoa que vai trabalhar com a divulgação, com a elaboração de contratos, que vai atrás das empresas que vão fazer a distribuição, né, desses anúncios. Então, dentro de um setor, dentro de uma área, eu tenho várias atividades. Quando eu falo em remanejamento, é quando eu preparo as pessoas para que, dentro dessa área, elas consigam exercer diferentes atividades. Aí, se, por exemplo, a pessoa que cuida lá dos contratos do marketing sair, eu consigo remanejar a pessoa que trabalha lá na criação do marketing para ela atuar dentro da parte de contratos de marketing. Então, o remanejamento é essa capacidade de eu colocar uma pessoa em outra atividade dentro da mesma área. A transferência, por outro lado, é bem parecida com o remanejamento, mas é quando eu faço isso entre áreas diferentes. Então, a pessoa trabalha no marketing e, de repente, eu jogo ela lá para a contabilidade. Isso é transferência. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho. Então, vamos voltar agora na questão para a gente matar, né? Solicita-se o preenchimento de uma vaga na empresa. Antes de qualquer providência externa, procura-se no quadro de pessoal funcionários para exercer aquela função ou que não estejam sendo bem aproveitados, né? Então, primeiro, antes de qualquer providência externa, então estou falando de recrutamento interno, procura-se no quadro de pessoal funcionários para exercer aquela função que não estão sendo bem aproveitados. Aqui eu posso estar falando de remanejamento, né? Ou de transferência. Como ele não falou de mudança de área, provavelmente ele está falando de remanejamento. Mas vamos ver as outras para a gente ter certeza. Manter os funcionários em um mesmo nível, preparados para atuar em qualquer atividade da área. Opa, qualquer atividade da área. É aqui que é o remanejamento, porque é a mesma área, né? Propicia a visão geral da área, capacitando o funcionário para cobrir faltas e preparando-os para assumir cargo hierarquicamente superior. Gente, exatamente isso. Ó. Eu estou preparando o funcionário para ele atuar em qualquer atividade da área. Esse aqui é o remanejamento. Remanejamento. Então, aqui é o 3. Esse 2 aqui, ele botou mais genérico. Solicita-se o preenchimento de uma vaga. Antes de qualquer providência, procura-se no quadro de pessoas para exercer aquela função. Esse aqui, na verdade, é a transferência. Então, perceba que a gente vai tendo que analisar alternativa por alternativa, né? O funcionário que exerce determinada função e, após certo tempo de carreira e amadurecimento profissional na empresa, ele passa a ocupar um cargo superior. Subir na hierarquia, estamos falando de promoção. Então, é 1. Para tanto, cria-se ou utiliza uma vaga disponível conforme a necessidade. Então, deixa eu apagar aqui, porque não era remanejamento aqui. Na verdade, era transferência, né? Transferência, porque ele não está falando dentro da mesma área. Transferência. Beleza? Então, o gabarito da nossa questão, 231, 231, aqui B. Gabarito B de bola. Belezinha? Vamos em frente? O FMT é o FSB Administrador 2017. No que se refere a recrutamento e seleção, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O recrutamento interno nas organizações exige intensa e contínua coordenação, bem como a integração do gestor de pessoas com os demais setores, podendo envolver transferência de pessoal, ok, a gente viu que uma das técnicas de recrutamento é a transferência, promoções de pessoal, ok, promoção também é recrutamento interno, transferência com promoção, ou seja, eu estou mudando de área e subindo ele na hierarquia, beleza, também é uma possibilidade. Programas de desenvolvimento e treinamento de pessoas, gente, aí não é recrutamento interno. Quando eu falo em treinamento e desenvolvimento, eu estou o quê? Agregando valor à pessoa. Eu não estou colocando ela em uma nova vaga. Então, isso aqui não é técnica de recrutamento interno, não. E adequação da situação no plano de carreira, isso também não tem a ver com recrutamento interno. Então, essa primeira aqui é falsa. Porque técnicas de recrutamento interno, promoção, transferência e remanejamento de pessoal. Beleza? Vamos ver a próxima. Atividade de cadastramento,
manutenção e controle de bancos de dados de recursos humanos está estreitamente ligada à área de desenvolvimento e capacitação das pessoas, no que se refere à identificação das necessidades de treinamento e sua respectiva programação. Isso está perfeito. Como é que você vai saber o que precisa ser treinado? Eu vou identificar o que? As necessidades de treinamento. Como eu vou fazer isso? A partir do que? De um banco de dados, que eu diga, olha, eu preciso desse tipo de perfil de profissional. Eu preciso, por exemplo, de pessoas que dominem o Excel, porque eu vou ter um controle de vendas mais aprimorado. Então, eu preciso de pessoas que dominem o Excel. Aí eu vou e vejo o meu banco de dados. Pô, não tem ninguém que saiba Excel avançado. Então, eu vou e faço um treinamento nessa área. Então, para que eu identifique as necessidades de treinamento, eu preciso ter um banco de dados. É isso que ele está falando. A atividade de cadastramento, manutenção e controle de bancos de dados de recursos humanos está estreitamente ligada à área de desenvolvimento e capacitação das pessoas, né? Então, perfeito, isso aqui está verdadeiro. Próxima, o psicodrama é uma técnica utilizada na seleção e tem como pressuposto a expressão da personalidade mediante papel atribuído, e o candidato deve expressar-se de acordo com a linguagem e dimensões do papel, ficando livre para expressar os seus sentimentos, valores e emoções, quebrando a barreira social existente sobre certos comportamentos. Gente, o que é o psicodrama? E aqui ele fala sobre os testes psicométricos também. Então, eu vou abrir aqui uma tela branca para a gente falar sobre esses dois conceitos, tá? São duas técnicas de seleção, né? Deixa eu abrir aqui um... Beleza, técnicas de seleção, né? Primeiro, vamos falar do psicodrama, né? Então, dentre as técnicas de seleção, nós temos os testes psicológicos. Testes psicológicos. E dentre os testes psicológicos, nós temos 3 tipos. 2 tipos, na verdade. Testes psicométricos. E nós temos os testes de personalidade. Gente, o que são os testes psicométricos? Os testes psicométricos, eles são testes, né, utilizados quando existe o que a gente chama de escala, tá? Existem algumas escalas psicológicas que trazem parâmetros para identificar determinados índices, tá? Por exemplo, aquela análise, teste de inteligência, teste de QI, ela é o quê? Um teste psicométrico. Por quê? Porque existe uma escala de QI que diz, determinado índice é baixo, determinado índice de QI é alto, né? Então, como você faz isso dentro de uma escala, né? É uma área da psicologia chamada psicometria, que ela só se preocupa com esse tipo de teste, estabelecer escalas para você comparar o quê? Desempenhos de indivíduos. Então, os testes psicométricos são esses testes que buscam o quê? Mensurar determinado desempenho, né, de cognição de um empregado por meio de escalas psicométricas. Beleza? Então, o principal exemplo, vou botar aqui exemplo, são os testes de inteligência, né? Além dos testes psicométricos, nós temos o que? Os testes de personalidade, que aqui eu realmente busco identificar traços de personalidade dos indivíduos, né? Então, teste de personalidades, aqui eu vou botar buscar traços de personalidade dos indivíduos, né? Esse é o objetivo. Belezinha? Ficou um pouquinho feio, eu vou botar aqui embaixo. Traços de personalidade. Então, beleza. E além dos testes psicológicos, eu tenho também as técnicas vivenciais, que são outras técnicas de seleção, tá?
testes psicológicos e técnicas vivenciais, todas são técnicas de seleção, ou seja, técnicas que eu utilizo para escolher o candidato potencial mais adequado para a minha vaga ser preenchida. Lembra a história do recrutamento? Recrutamento chama todo mundo, seleção eu vou, escolho o melhor candidato, né? Essa é a ideia. Então, para eu escolher o melhor candidato, eu utilizo técnicas de seleção. Dentre as técnicas de seleção, eu tenho os testes psicológicos e tenho as técnicas vivenciais, né? Técnicas vivenciais. Dentre as técnicas vivenciais, nós temos, então, 3 tipos. Agora sim, os 3 tipos. A primeira delas são as provas situacionais, também chamada de simulação de desempenho, vou botar aqui, simulação de desempenho. Aqui, gente, o que é as provas situacionais? É quando você coloca o empregado como se ele estivesse já atuando no cargo. Por exemplo, você bota um piloto, né, no simulador. Você quer contratar, selecionar o melhor piloto lá dentro dos candidatos. Você bota ele em simuladores de voo e vê quem tem o melhor resultado. Isso é um exemplo de o quê? De técnicas vivenciais, ou seja, você vai colocar o candidato numa situação na qual ele vivencia a experiência do cargo. E se for no cargo específico, vai ser justamente as provas situacionais ou simulações de desempenho. Mas existem outras 2 técnicas vivenciais. A segunda são as famosas dinâmicas, né? Se você dinâmicas de grupo, né? Se você já fez alguma seleção para uma empresa, provavelmente você já passou por dinâmicas de grupo. Eu acho engraçado, gente, porque eu já passei muita vergonha por causa dessas dinâmicas de grupo, né? Mas o que são essas dinâmicas de grupo? É um processo, né, uma técnica de seleção que normalmente o psicólogo conduz, né, na qual ele vai colocar diversas pessoas, diversos candidatos em determinada situação e vai avaliar o comportamento dessas pessoas, né? Para identificar traços de personalidade, como a pessoa lida com pressão, comportamentos de liderança, né? Diversos fatores ele vai avaliar, né? Dinâmicas de grupo. E aí temos também o psicodrama, né? O nome é feio, mas é bem simples, tá? Psicodrama. O psicodrama, gente, é quando você cria uma situação fantasiosa, hipotética, e pede para o candidato ele assumir determinado papel social. Parece complicado, mas é bem simples. O João se candidatou para a vaga e está lá na seleção. Aí você é o responsável para fazer a seleção e você quer fazer um psicodrama. O que você vai fazer? Você vai botar o João na posição de chefe. Ah, João, se você fosse chefe, e aqui é a Maria, ela vai ser sua subordinada. Diante dessa situação, você cria lá uma situação, aí você pede para o João agir como se fosse o chefe. Então, o João ele vai sentir... Qual é a grande sacada do psicodrama? É que a pessoa, por ela estar representando um papel social, não vai ser o João, vai ser o chefe, né? Ele vai estar representando... É como se fosse um teatrinho, né? Ele vai estar representando o chefe. Então, ele se sente mais confortável para atuar, né, para agir. Só que qual é a sacada do selecionador, né, da pessoa que conduz o psicodrama? É porque a pessoa, ao representar determinado papel, ela vai se sentir mais à vontade. Porque o que se percebeu? As pessoas, nas entrevistas, né, durante o processo de seleção, elas criam quase que um papel, né, ficcional, assim, cria uma figura que ela quer apresentar para a empresa, uma figura fictícia, né, para que ela seja contratada. Então, qual é a sacada do psicodrama? É que joga a pessoa para atuar com um papel fantasioso, né, como chefe, como diretor, e que nesse papel ela vai se soltar mais e aí a gente consegue perceber como ela é de fato, e não essa máscara que ela coloca durante o processo de seleção. Então, a ideia do psicodrama é justamente essa. Você coloca a pessoa num papel social, né? Você define como você vai ser aqui o diretor, você vai ser o gerente, ou você vai ser alguma coisa, você vai ser o chefe do marketing, você vai ser... E a pessoa, ela vai e se solta mais.
E nesse se soltar mais, você consegue captar o quê? Alguns traços de verdade, vamos dizer assim, traços reais da personalidade dela. Então, o psicodrama é isso. Voltando para a nossa questão, o psicodrama é uma técnica utilizada na seleção e tem como pressuposto a expressão da personalidade, a expressão da personalidade mediante o papel atribuído. Você atribui um papel para a pessoa e com isso você consegue pegar mesmo a personalidade dela. E o candidato deve expressar-se de acordo com a linguagem e dimensão do papel, ficando livre para expressar os seus sentimentos, valores e emoções, quebrando a barreira social existente sobre certos comportamentos. Então, é basicamente isso. Você joga ele num papel social, não, e ele vai acabar se expressando, vai se sentindo mais livre para isso, e você consegue, então, capturar melhor a personalidade desse candidato. Beleza? Exatamente isso, isso está corretíssimo. Vamos ver a última. Os testes psicométricos são os que avaliam os conhecimentos profissionais que o candidato possui. São imprescindíveis para o bom desempenho da função e envolve jogos de grupo com situações estruturadas relativas ao cargo que os integrantes interagem. Gente, isso não é os testes psicométricos. Os testes psicométricos são aqueles das escalas, né? Então, você percebe aqui, avalia os conhecimentos profissionais. Isso aqui, que avalia os conhecimentos profissionais, são chamados testes de conhecimento. Concurso público é um teste de conhecimento. Como é que a administração pública seleciona os seus servidores? Ela aplica um teste de conhecimento. As pessoas que demonstram mais conhecimento, elas então são contratadas, né? Não é um teste psicométrico. O candidato possui são imprescindíveis, envolve jogos de grupo. Jogos de grupo aqui são o quê? Dinâmicas de grupo, né? É outra técnica de seleção. Dinâmicas de grupo. Relativas ao cargo em que os integrantes interagem. Então, ele fez uma salada aqui. Nada disso que ele apresentou é teste psicométrico. Então, isso aqui está falso. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, alternativa D é o nosso gabarito. Vamos em frente. Questão 53. Em relação ao recrutamento e seleção de funcionários na organização, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta, incorreta. Ou seja, a alternativa errada. Vou botar aqui. Beleza. Alternativa A. A inclusão de novas personalidades e talentos na organização, inovação na composição das equipes de trabalho, atualização no estilo e nas tendências de mercado são vantagens do recrutamento externo. Isso está perfeito. Quando você traz pessoas de fora da organização, naturalmente você incorpora novos talentos. Isso ajuda também no processo de inovação e de reciclagem da cultura organizacional. Isso está perfeito. B. Quando uma empresa deseja contratar recém-formados de certa universidade, convida os estudantes do último ano a visitar suas instalações e, ao final, pergunta se alguém gostaria de preencher uma ficha de solicitação de emprego. Esse procedimento de recrutamento denomina-se casa aberta. Exatamente isso, tá, gente? Casa aberta é quando você realmente põe a empresa à disposição de determinado grupo, né? Isso é comum, as empresas fazem isso principalmente em universidades bem conceituadas, né? Vai numa Fundação Getúlio Vargas ali, ou vai numa universidade federal mesmo, e busca atrair, né? Deixar a casa aberta para potenciais candidatos. Beleza? B está correta. C. O recrutamento externo procura estimular os funcionários a se aperfeiçoarem. Opa, recrutamento externo procura estimular os funcionários a se aperfeiçoarem? Não, gente, claro que não. Por quê? Pensa comigo. É o recrutamento interno. Vamos entender isso. Recrutamento externo é quando eu pego pessoas de fora da organização. Quando eu faço recrutamento externo, qual é a grande desvantagem? É a imagem que eu passo para os meus empregados. Quando eu pego uma pessoa de fora da organização, o que eu estou dando de recado para os meus empregados? Que nenhum deles parece ser competente para preencher a vaga que está aberta.
Então, o recrutamento externo, ele tem como desvantagem essa mensagem que ele passa, né, para os empregados. Isso acaba desestimulando que os empregados, desestimulando a fidelidade dos empregados, né, e desestimulando também que os empregados, eles busquem se capacitar e busquem fazer carreira na empresa, né? Então, qual é o tipo de recrutamento que estimula que os empregados se desenvolvam, que busquem treinamento, que sejam mais fiéis? É o recrutamento interno, beleza? Como a questão que é a alternativa incorreta, nosso gabarito vai ser mesmo a alternativa C, de casa. Antes, no entanto, vamos analisar a alternativa D. O recrutamento online apresenta problemas como a exclusão de candidatos com pouca afinidade com o mundo digital, como algumas pessoas idosas e outras minorias. Isso está perfeito, né? O recrutamento online é quando você divulga, por exemplo, a vaga na internet, ou você pede para os candidatos preencherem um formulário online, né? Então, isso vai acabar... as pessoas que não têm familiaridade, não estão acostumadas a preencher um documento na internet, ou um formulário, elas não vão participar do seu recrutamento. Por quê? Porque elas não se sentem confortáveis com o uso da tecnologia. Então, realmente tem esse efeito. Beleza, gente? Fazemos mais um break, então, e retomamos no vídeo a seguir com a questão 54. Beleza? Forte abraço e tchau!